Clube do Enem te ensina áreas de figuras planas. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti, deixa pra mim que eu vou te ensinar. A mais elementar e fundamental das figuras planas é o retângulo. Para essa figura plana com base B e altura H, a superfície, por definição, é dada pelo produto do comprimento da base pelo comprimento da altura. A velha fórmula base vezes altura que seguramente todos vocês conhecem. O quadrado é apenas um caso particular de retângulo em que a altura e a base resolveram ter o mesmo comprimento. Nós identificamos as duas, portanto, usando a mesma letra, normalmente a letra A, e a partir daí chegamos à conclusão de que a área do quadrado é igual ao quadrado da medida do seu lado. Passando para o triângulo qualquer, importantíssima, fundamental expressão da sua área. Se ele tem base B e a altura H, observa, sempre medida perpendicularmente em relação à base. Não esquece, se eu usar essa altura para segmentar esse triângulo em dois triangulinhos menores, eu consigo enxergar de onde vem a expressão da sua área. Olha só, eu dupliquei o meu triângulo, na verdade, de modo que a soma das áreas dos dois pequenininhos é igual à área do grandão original. Girando 180 graus cada um dos dois pequenininhos e encaixando os dois ao primeiro, como se fosse um quebra-cabeça, eu percebo que os três reunidos resultam em um retângulo cuja área é igual ao produto da base pela altura. A partir daí fica fácil de perceber que a área do meu triângulo laranja original é igual à base vezes altura sobre 2, ou seja, metade da área do retângulo. Portanto, para o triângulo qualquer vale base vezes altura sobre 2. Essa mesma expressão de área pode ser usada para determinar a área do paralelogramo. Se nós soubermos a medida da sua base e da altura que separa as duas bases paralelas perpendicularmente, eu percebo que o paralelogramo pode ser dividido ao traçarmos uma diagonal em dois triângulos equivalentes de mesma área. E, portanto, para determinar a área do paralelogramo, basta calcular a área de um dos dois triângulos e dobrar. O 2 numerador vai simplificar com o denominador e nós chegaremos à conclusão de que a área do paralelogramo é equivalente à área de um retângulo com a mesma base e a mesma altura, ou seja, base vezes altura. Te liga só nesse triângulo espetacular agora. Vamos assumir que a gente conhece a medida de um lado, de outro lado e também do ângulo entre eles. Mas, infelizmente, nós não sabemos de fábrica qual a medida da altura, o que nos impede de usar a primeira determinação que eu apresentei para vocês ainda há pouco. O interessante é que a altura divide o meu triângulo original em dois triângulos retângulos, e se eu explorar um deles, mais especificamente esse da direita, eu vou perceber que em relação ao ângulo alfa, a altura faz o papel de cateto oposto e o lado B original faz o papel de hipotenusa. Aqui mesmo no Clube do Enem, na aula de triângulo-retângulo, a gente viu que cateto oposto dividido pela hipotenusa é a mesma coisa que seno do ângulo alfa. E, portanto, a partir dessa expressão, a gente consegue isolar a altura, expressando ela como o produto do lado B pelo seno do ângulo alfa. Voltando para a nossa expressão original, base vezes altura sobre 2, observando que A está fazendo o papel de base nesse triângulo e H está fazendo o papel de altura. Ora, H é sinônimo de B seno alfa, e a partir daí, substituindo na primeira equação, a gente pode escrever que a área do triângulo qualquer é igual a lado vezes o seno do ângulo formado entre eles dividido por 2, uma das mais úteis expressões para o cálculo de áreas na geometria plana. Essa mesma expressão pode ser usada de novo para determinar a área de um paralelogramo de que eu não sei a altura, mas sei, ao invés, dois lados e a medida do ângulo entre eles. Nessas condições, eu continuo podendo dividir o paralelogramo por intermédio de uma de suas diagonais em dois triângulos equivalentes, ou seja, de mesma área. Calculando a área de um dos dois triângulos e dobrando, portanto, o 2 numerador elimina o denominador e nós chegamos à conclusão de que a área do paralelogramo pode ser calculada pelo produto entre os seus dois lados e o seno do ângulo formado entre eles. Essa mesma expressão de área é tão poderosa que ela nos permite determinar a área de dois polígonos regulares muito importantes. O triângulo equilátero, que tem três lados iguais, três ângulos internos medindo 60 graus cada um. Nesse caso aqui, eu não vou nem dar bola para aquele lado A oposto ao ângulo de 60 graus que eu escolhi. Porque para calcular a área de um triângulo, basta eu conhecer dois lados e a medida do ângulo formado entre eles. Nesse caso, dois lados iguais a A e ângulo de 60 graus. Também na aula de triângulo-retângulo do Clube do Enem, seno
de 60 graus foi pré-definido, vale raiz de 3 sobre 2, a gente chega na determinação da área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa expressão a gente recicla imediatamente para determinar a área de um hexágono regular, que na prática não existe. Desenhando as 3 diagonais que passam pelo centro, a gente decompõe rapidinho um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, o que nos permite enxergar que basta multiplicar a expressão anterior por 6 para a gente determinar mais uma área de figura plana importante. Outra figura plana muito tradicional no mundo da matemática é o trapézio, reconhecido por suas 2 bases paralelas, aqui carinhosamente apelidadas de Bzão, base maior, Bzinho, base menor, separadas por uma altura que, como sempre, se mede perpendicularmente em relação a ambas. Assim como eu fiz no início com o triângulo qualquer, eu vou duplicar esse trapézio agora. Observa, dupliquei, girei e encaixei, transformando ele assim em um paralelogramo de 2 cores. Do lado de Bzão apareceu Bzinho, do lado de Bzinho apareceu Bzão. E vocês lembram que para calcular a área de um paralelogramo é só multiplicar a base pela altura. Nesse paralelogramo, a base é representada pela soma das bases do trapézio original, o que resulta em Bzão mais Bzinho vezes altura como determinação da sua área. A partir daí, a área do trapézio só pode ser metade dessa expressão, ou seja, Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. A terceira e última figura plana que eu vou determinar por duplicação é o losango, o famoso naipe de ouros para quem é chegado num carteadinho. Losango tem 2 diagonais, uma grande, Dzão, uma pequena, Dzinho. Essas 2 diagonais, quando traçadas, dividem o losango em 4 triângulos retângulos. Abre-se o portal, giram os triângulos retângulos e fecha-se o portal. Eis que o nosso losango ficou convertido em um retângulo que tem por base a diagonal menor e por altura a diagonal maior do nosso losango original. Se a área do retângulo é dada por base vezes altura, então ela coincide com o produto das diagonais do losango, o que significa que a área desse é metade da área do retângulo e, consequentemente, o produto das diagonais dividido por 2. Para finalizar, o círculo, a mais emblemática das fórmulas da matemática, πr², mas aqui mesmo, no Clube do Enem, nós vamos ter uma aula inteira dedicada a ele. Essa foi a aula de áreas de figuras planas do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar o nosso canal, youtube.com/clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!